Do nada, o volante virou sozinho e um segundo depois, o carro que estava atrás de mim causou um acidente gigantesco. Ele não deveria ter negado água para o seu tranca-ruas, gente. Eu só acho. A bruxa tá solta hoje, gente. O negócio tá cabuloso. Tô até aproximando o microfone aqui de mim, que o som tava... Deu problema em tudo, basicamente. Estou acordada desde as 6h30 da manhã, pronta aqui pra gravar. Como você pode ver, agora são 9 horas. Eu iria fazer a publi do brinco de rosa amarela, mas aí o brinco de rosa amarela esgotou. Olha só aqui essa notificação aqui, ó, sem estoque, acabou de acabar. Então eu não vou anunciar o brinco de rosa amarela, não. Bora o de rosa vermelha novamente. Se você quiser ficar belíssima, acesse o Beleza de Padilha, utilize o nosso brinco de rosa vermelha maravilhoso. Gente, eu uso sempre, sabe? Nossa, e todo mundo fica me falando do brinco, não sei o que, todo mundo vem conversar comigo pra saber que brinco é esse. O meu está sujo, tá, gente? Por quê? Porque meus gatos são terríveis. Eu vou dormir, os meus gatos, eu acordo de manhã, eles rolaram com o meu brinco pela casa inteira, entendeu? Eles passam pano na casa com meus brincos, mas como são gatos de Dona Maria Padilha, eu acho que talvez tenha aí um fundamento espiritual, então eu não vou reclamar muito, né? Mas enfim, gente, vamos ao foco, porque hoje a bruxa está solta aqui, estamos no mês de outubro e por coincidência ou não, o primeiro relato é sobre uma bruxa. E eu acho que tudo isso tem conexão. Se tem uma coisa, olha, que eu não me lembrava de verdade, era que quando a bruxa chegava, gente, o negócio ficava babado na nossa vida. Então, se você tiver relato de bruxas, já manda pra gente, tá? E não esquece de apoiar o nosso trabalho, hype o nosso vídeo, deixa o like aí, não esquece de deixar os seus comentários, comenta #bruxa, bora pros relatos flips. A bruxa e a psicografia. A minha mão começou a tremer. A caneta puxou sozinha e uma mensagem que não era minha pediu para ser escrita. Me chamo Núbia, tenho 34 anos. Sempre me chamei de bruxa. Desde pequena eu sentia coisas. Na adolescência pedi a Deus para tirar aquilo que eu não entendia. E aí parou. Segui a vida espiritualista até que, há uns 3 anos, encontrei uma casa de candomblé e virei filha da casa. Foi lá que identifiquei a minha primeira entidade, Maria Padilha do Cabaré, a poderosa, como eu a chamo. Minha filha Sofia, de 11 anos, já viu Padilha sentada no sofá, cedo, vendo TV com o meu pai. Uai, Padilha assistindo televisão, gente. Babado aí, não duvido não. E olha, coincidências, depois do final desse relato eu conto. Eu não sabia que podia psicografar. Um dia, minha mãe de santo foi ao quarto de Exu conversar com os assentamentos sobre um problema de irmão. Ela tem esse jeito, fala com eles como se estivessem ali na sala, e eu adoro. Minutos depois, comecei a me sentir estranha, não conseguia falar. A minha mãe de santo do nada me entregou um caderno. Então escreve. Minha mão direita tremia, uma vontade de riscar o papel. E eu escrevi. Veio o recado para o irmão envolvido. E por último, uma frase para minha mãe. A senhora olhou, mas não viu. Eu não entendi. Ela sorriu, ela tinha entendido tudo. Fiquei com medo depois disso. Eu não queria virar aquele médium que recebe o obsessor toda hora. Ela me acalmou e explicou essa mediunidade. Sugeriu até procurar um centro kardecista para eu poder estudar. Nossa, que best, sua mãe, amei. Eu estava empolgada com as giras e deixei para depois. Um tempo passou. Num sábado, 27 de novembro, meus ombros pesaram. Rolava uma queimação no peito e nas costas. Segurei a semana toda. À noite acendi vela, peguei um caderno e disse em voz firme: "Você tem permissão para falar. Eu vou ouvir, escrever e depois você vai embora. Não vai se apossar do meu corpo e nem ficar na minha casa." Veio a vontade de escrever. Era um rapaz, usuário de... já desencarnado. Ele ditou que aquele 27 não era dia de tristeza, mas de ressignificação. Compreendi o sofrimento da família, principalmente da mãe e da avó, pelas escolhas que ele fez. Eu sinto as emoções quando psicografo. Nele havia a confirmação com a própria partida, a dor por ver a família sofrer. Terminei e pensei, para quem eu vivo? Mandei a minha mãe de santo. Ela respondeu. Tinha uma grande amiga cuja família havia perdido um filho, usuário de... A avó havia lutado muito por ele. Minha mãe enviou a psicografia à família. Depois ela me contou. A avó perguntou por mim. Pediu que me agradecessem. Disse que aquela carta deu forças para ela superar. Entendeu que o neto estava bem e com chance de recomeço diante de Deus. O rapaz tinha ido de arrasta para cima no dia 27 de setembro.
Daquele dia em diante o medo passou. Quando sinto a dor quente nas costas, sei que tem gente por perto. Minha filha tem o mesmo dom. Com a ajuda da minha mãe e dos meus caboclos, estamos retardando para que ela não perca a infância. Por enquanto está funcionando, mas sabemos que não será para sempre. A Padilha permite que alguns se aproximem, contem suas histórias e sigam. Se der ruim, ela segura a bucha, e tem segurado. Eu me encontrei. Eu posso estar péssima, mas assim que piso no terreiro, meu coração vibra. Esse é o meu relato. Tenho outros e mando quando der. E manda um beijo pra minha Sofia Helena. Ela adora e não perde um Relatos Flix. Beijo, Sofia Helena, sua linda. E beijo pra você também, Núbia. Babado, hein? Babado. Olha, eu admiro bastante, viu, amiga? Essa sua capacidade, sabe? Porque assim, teve um tempo aí que as entidades tentaram me direcionar pra esse lado. Eu falei, não, obrigado. Já tenho problemas demais para resolver. Não quero mais. Obrigado, amigo, sabe? Então, assim, até cheguei a fazer algumas, né, escritas, assim, mas falei, não. Deixa pra lá, gente, já tem outras coisas. E aí acabei deixando de lado. Graças a Deus, pelo menos nessa vez, o filho de Umbanda teve querer, né? Porque não é sempre, gente, diga-se de passagem. E aí você falou dela sentada no sofá, né? Tal. Gente, babado, né? O babado que uma vez aconteceu na nossa vida, que foi assim, o meu marido, ele sempre fica evitando, né, de falar, porque ele morre de medo de espírito, né? E aí, então, toda vez que ele vê espírito, ele não fala pra ninguém, ele fica muito na dele, fica quieto, sabe? Tipo, repreende e tal. Pai de santo, 45 anos dentro da macumba. Mas, aí, já eu não, sabe? Eu vejo e fico desencanada. Só que, por exemplo, se eu começo a escutar barulhos, porque o que aconteceu naquela época? Eu escutei uns barulhos, sabe? Uns barulhos estranhos na casa e tal. E toda vez a gente não é aquelas pessoas, sabe? De ficar assim, ai meu Deus, tô com medo. Não, a gente cata negócio pesado, a gente cata panela de pressão, entendeu? A gente cata o rolo de amassar pizza, né? A gente pega, faz todas essas coisas e sai atrás, né? E o meu marido, ele fala assim, não, eu vou no escuro mesmo. Eu falei assim, não, eu não sou protagonista de filme de terror pra ficar andando no escuro. Eu vou acendendo todas as luzes. Ele falou assim, mas se for alguém que entrou, ele vai te ver. Eu falei assim, ele vai me ver e eu vou ver muito bem ele também. Mas, enfim, o que acontece? O meu marido não tinha me contado a respeito de espírito, essas coisas. Aí eu peguei e falei assim, nossa, essa noite eu escutei um barulho. E aí eu peguei, né, o negócio, né, na mão, pra me defender caso tivesse alguém aqui. E aí eu fui andando, acendi a luz do cômodo que eu tava. E aí quando eu olhei pra sala, eu falei que eu vi um cara sentado, né, bem no meio do sofá. E ele olhava pra mim, daí eu descrevi, né? Eu descrevi o cabelo, descrevi a aparência física, descrevi roupa, feição e tal. E aí eu descrevi tudo pra ele e o meu marido ficou pálido. Gente, ele ficou pálido. Quando ele ficou pálido, eu já sabia, já sabia. E aí eu falei, o que foi? Ele falou assim, não, é que eu já tô vendo esse cara há algum tempo ali no mesmo lugar que você falou e ele é exatamente do jeito que você falou. Falou assim, eu já tô vendo há algum tempo. Daí eu falo assim, e você não fala nada? Porque eu não tinha visto, ele já tava vendo há algum tempo, porque é assim, né? Quanto mais medo você tem, mais vai acontecer contigo, filha. Os negócios é assim, gente. Nada de ter, assim, alívio, né? Na encarnação, nada de ter. Daí eu, como sou mais desencarnada, tipo, não vejo. Mas aí, por exemplo, esse fim de semana que a gente teve o trabalhinho aqui com a Lerê e tal, inclusive os doces a gente comprou uma parte, vai comprar outra parte, começou a chover sem parar em Itanhaém, daí fica tudo alagado, a gente não consegue comprar os doces, mas aí eu fui entrar aqui no cômodo pra pegar os doces da Deborah, gente, pra pegar roupa, na verdade. Gente, na hora que eu fui puxar a maçaneta, surgiu uma mãozinha por dentro e pegou na maçaneta. Eu até me assustei, eu tive purê, pôs a mão pra trás assim, falei, ai meu Deus! E me assustei com a mãozinha dela. E, gente, sabe daí uma coisa que é engraçado? A gente nunca pega e para assim, ai, mas como que você é pra entidade, né? Poxa, eu trabalho na Umbanda já faz mais de 24 anos. E a Deborah, ela se apresentou no meu primeiro ano de terreiro. Ela já apareceu no primeiro ano de terreiro. E, gente, a mãozinha que apareceu pra mim era uma mão preta. E eu não sabia a cor da pele da Deborah. E eu fiquei muito assim, ela é pretinha. Oh, gente. Mas eu levei um susto. Imagina a porta entreaberta assim com um vãozinho, daí você tá indo pra pegar na maçaneta, aparece uma mãozinha e põe a mão na maçaneta na tua frente. Foi isso que aconteceu essa semana. Levei um susto, gente. Mas aí eu fiz assim, ai caramba. Daí eu peguei e falei, deixa eu abrir. Já o meu marido, no mesmo dia, se cagando todo, Deborah, do jeito que ela é, quando ele foi abrir a porta, e foi um pouquinho antes de acontecer comigo,
Ele foi abrir a porta, na hora que ele foi pôr a mão na porta, a porta abriu sozinha. Antes dele encostar. Ai, ai, eu adoro as crianças, você não tem noção, eu amo. A minha mãe tentou me internar num hospital psiquiátrico, mas uma voz me salvou do eletrochoque. Eu via gente morta até entender o chamado. Desde criança eu via, ouvia e até sentia o toque de pessoas que já tinham partido. Tenho lembranças desses fenômenos desde os 4 anos de idade, talvez até antes. Na época, eu morava no bairro da Vila Maria, em São Paulo. E todas as noites eram a mesma coisa. Bastava apagar as luzes para dormir que a faxina começava. Faxina, sem entre aspas. Eu ouvia barulho de água sendo jogada no chão. O som de vassoura esfregando, panelas batendo como se alguém estivesse lavando louça. Também ouvia vozes femininas como se 2 ou 3 mulheres estivessem conversando na cozinha. Eu, assustada, perguntava: "Mãe, é a senhora que tá aí?" E ela respondia: "Não, são as bruxas que vieram te buscar porque você é muito atentada." Gente, será que era a mãe dela mesmo? Eu morria de medo. As visões e os sons ficavam tão intensos que a minha mãe tentou me internar no antigo hospital psiquiátrico do Juqueri. Mas no dia da consulta, uma voz falou comigo: "Quando te perguntarem se você vê gente morta, diga que tinha um amiguinho quando era criança, mas que faz tempo que não o vê." Eu tinha 17 anos e fiz exatamente o que a voz mandou, e me livrei do tratamento com o eletrochoque. Alguns anos depois, ainda na adolescência, uma amiga me levou num terreiro de Umbanda. Era gira de baianos. Lá, a entidade olhou para mim e disse que eu tinha mediunidade para trabalhar com todas as linhas. Enquanto ela me dava passe, minha cabeça começou a girar e ela disse: "Deixa vir." Mas eu abri os olhos e falei: "Não vou deixar." A minha mãe disse que isso é coisa do demônio. E assim eu continuei fugindo por muitos anos. Até que em 2018 a minha vida virou de cabeça para baixo. Me separei de uma pessoa por quem era apaixonada. Meu filho tentou se mandar de arrasta para cima e minha coordenadora no trabalho fazia de tudo para me demitir. Foi um período de desespero e eu tentava seguir na igreja evangélica, achando que lá eu ia encontrar paz, até que uma amiga insistiu para eu ir com ela no terreiro. Eu fui e o meu filho também. Era uma gira de ciganos. O cigano da mãe de santo olhou para a gente e disse: "Aquela e aquela eu vou atender." Quando ele me chamou, olhou firme e falou: "Não tá na hora de parar de fugir? Você tem mão de cura, trabalha com todas as linhas, mas dá um passo para frente e 2 para trás. Se eles te abandonarem, pode ficar ainda pior." Depois atendeu meu filho e disse: "Filho de peixe, peixinho é. Não faça como sua mãe. Permita que possamos trabalhar juntos." E foi ali que tudo mudou, Pérola. Desde aquele dia, nós 2 permanecemos na Umbanda. Minha vida entrou nos eixos, o peso desapareceu e encontrei um propósito que me fez sentir viva de verdade. Hoje eu sei, aquela voz que me salvou do hospital era o meu chamado. E foi ela que me conduziu até aqui, até o meu caminho de fé. Gratidão, Mãe Pérola e Pai Denis. O meu nome, Mary Jane. Membrana do canal. Vira membrano você também. Inclusive, gente, semana passada eu não consegui gravar os relatos especiais para os membranos. Mas eu vou fazer o seguinte, essa semana eu vou soltar 2 especiais. E eu tenho uma collab especial que eu comecei a editar, editei a metade, depois não editei o resto. Vou tentar organizar essa collab e talvez eu já deixe ela gravada, liberada no caso, para os membros antecipadamente. Daí semana que vem, entre, sei lá, terça, eu tento liberar ela para todos do canal, tá bom? E é top, gente, assim, é um relato top, tá? É de uma pessoa muito especial. E, caraca, amiga, esse negócio aqui... E até o negócio da sua mãe falar que é das bruxas eu achei engraçado, porque eu não pesquisei relatos de bruxa, né? E o primeiro relato falou de bruxa, agora o seu relato falou de bruxa. A gente tá em outubro, mês das bruxas, e... Pum! E você sabe que eu só lembrei que é o mês das bruxas na hora que eu comecei a gravar, porque eu selecionei os relatos ontem, eu vi que esse relato tava nas prioridades, e aí eu falei assim, olha, ele tá aqui, deixa eu já gravar ele, né? Ai, gente, é uns negócios às vezes que a gente não sabe mais se é a gente, se é a entidade que tá decidindo os relatos que vai sair aqui. Eu só sei que toda vez parece que os relatos saem tudo em comunhão. Parece que eles estão todos, né, na mesma linha vibracional. E é isso que aconteceu até agora. E caraca, meu, a entidade te livrou de boas. Porque já pensou você ser internada, amiga, pela mediunidade? Ah, gente, esses negócios, viu? Vou te falar, hein?
E o que será que eles estavam fazendo na sua casa, hein? Provavelmente essas pessoas devem ter desencarnado ali, né? E você pressentia, você sentia a presença delas ainda em espírito. É, meu amor, te livrou de muitas isso, mas você sabe o que também me chama a atenção? Porque tem pessoas que me mandam mensagem falando assim: ah, é verdade que a vida trava se eu não desenvolver a mediunidade? O que acontece? O que pode travar é o fato de você não estar utilizando aquela energia e tudo que é em excesso faz mal. Beber água em excesso faz mal. Mesmo aquilo que é bom em excesso vai prejudicar. Preciso estar num terreiro? Não necessariamente, desde que você esteja destinando essa energia a um propósito. Então, assim, existe a necessidade de você estar num terreiro para você fazer com que isso não aconteça com você? Não, não existe. Você pode ter a sua espiritualidade na sua casa, só que você tem que ser alguém regrado. Precisa ser regrado. Porque se você não for regrado, você vai esquecer, e esquecendo, você vai deixando para lá. E aí, se você, na correria da vida, lembrei só naquele momento. Você tem que ter um momento para esse propósito, para direcionar isso e encaminhar de alguma maneira. Como que é essa maneira? Às vezes, a gente dentro do terreiro, a gente se utiliza da caridade, né, como forma de encaminhamento. Mas, Pérola, eu vou ficar fazendo atendimento na minha casa? Não, não precisa. Você pode utilizar para encaminhar isso de outras maneiras. Por exemplo, vai aparecer no seu dia alguém triste, alguém magoado, alguém chateado, alguém que vai do nada conversar com você, sei lá, no ponto de ônibus, no busão. Isso acontecia tanto comigo quando eu tava na rua o tempo todo, né? E aí você vai o quê? Nesses momentos são as portas espirituais que a espiritualidade abre para que você entregue esse axé que você está manipulando na sua energia, que é a sua sobra. Então você vai pegar essa sobra e vai distribuir para alguém que vai ser útil. E aí não vai estar te sobrecarregando energeticamente. Faz sentido para você? Tá? Isso é um pouco da nossa metodologia a respeito, né, do Caminhos do Axé. Então, se você quiser aprofundar, e o passarinho aqui, não sei se está dando para ouvir, mas eles estão gritando todo dia de manhã aqui. Então, acesse o Caminhos do Axé, é esse link que está aparecendo aqui. Ou se você clicar aqui na descrição, acessar o Pérola Iemanjá, tem o link do Caminhos do Axé ali dentro, tá? Um beijo, meu amor, muito axé pra vocês e gratidão por mandar o seu relato. Eu rezei pra Oxum, não tinha dinheiro nem pra uma vela. E no mesmo dia, o que eu pedi aconteceu. Desde pequena eu vejo e sinto o mundo espiritual. A primeira vez que isso aconteceu foi logo depois que a minha bisavó faleceu. Alguns dias depois da morte dela, eu a vi com as roupinhas de sempre. O chinelo havaiana, azul e branco, ali perto da máquina de lavar, no quartinho onde ela dormia. Naquela época, eu morava com os meus avós maternos. Meus pais haviam se separado quando eu tinha 5 anos. Meu pai trabalhava demais e minha mãe foi internada por depressão e abuso de anfetaminas. Mesmo assim, fui uma criança feliz porque meus avós maternos e paternos me criaram com muito amor e cuidado. Minha avó era católica fervorosa. Fui batizada, fiz catequismo e rezava todas as noites pedindo proteção. Mesmo assim, o medo do escuro e das presenças era constante. A mediunidade vinha e ia. Aos 15 anos ela voltou, mas em forma de sonhos. Eu sonhava muito e às vezes via seres de luz. A mãe de um ex-namorado, que era espírita, me levava ao centro para tomar passe, e isso me fazia muito bem. Também tinha premonições com parentes e sentia o campo energético das pessoas. Era como se eu sempre tivesse uma voz me guiando. Já vivi situações perigosas, mas sempre saí ilesa. Hoje entendo que era proteção espiritual. Aos 17 anos, fui morar numa república em São Paulo para cursar faculdade. Foi ali que tudo se intensificou. Acordava com a perna sendo puxada, ouvia vozes, via sombras, portas abrindo, até escravos caminhando pelos corredores. Uma noite, tive uma paralisia do sono e vi sair debaixo da minha cama uma mão toda preta, com dedos longos e unhas enormes agarrando minhas cobertas. Foi aterrorizante, contei para um amigo espírita que me levou ao centro. A médium mais antiga fez o fechamento do meu corpo em 3 sessões e de repente tudo parou. O silêncio voltou, mas o medo continuava. Com o tempo, conheci a Umbanda através desse mesmo amigo. Fui em giras de caboclo e preto velho, mas só pedia bênção e proteção. Mais tarde, em Salvador, participei de uma gira de candomblé e uma baiana me disse que eu era filha de Oxum. No início, duvidei, porque desde pequena eu sentia Ogum como meu protetor. São Jorge sempre foi meu santo de devoção. Os anos passaram. Há cerca de 9 meses, minha avó, aquela beata que me criou, começou a adoecer.
Voltei à Igreja Católica para orar por ela. Passei a estudar Santo Agostinho e os doutores da Igreja e me interessei por exorcismos. Sempre tive fascínio por essa luta do bem contra o mal. Sonhava com demônios e nos sonhos eu rezava como se fosse o padre expulsando as sombras. Mas quando a minha avó desencarnou, eu desmoronei. Ela foi a última de uma longa sequência de perdas. Minha avó materna, um tio, meu pai durante a pandemia, meu avô, depois o outro tio e por fim, ela. Perdi todos que me criaram e com isso caí em depressão profunda. Sou bipolar e aquele luto me jogou no fundo do poço. Foi então que um dia saí para caminhar. Cheguei perto de um lago e com lágrimas nos olhos pedi ajuda a Oxum. Eu não tinha nem dinheiro para comprar uma vela. Pedi que ela me tirasse daquela situação de desespero. E no mesmo dia, o milagre aconteceu. Consegui vender uma bolsa de marca que estava guardada há tempos. Com o dinheiro, me mantive por 2 meses. Ali eu entendi que Oxum me ouviu. A partir desse dia, passei a levar a Umbanda mais a sério. Montei um pequeno congá em casa, simples, mas cheio de fé. Faço meus agradecimentos, mantenho um lugar especial para minha moça e para o meu Exu, que me acompanha. Mesmo sem frequentar gira por falta de recursos, eles nunca me deixaram faltar nada. Sempre aparece alguém para ajudar, um amigo, uma tia, uma venda inesperada, e ontem pela primeira vez sonhei com o meu Exu. Ele era um verdadeiro gentleman. Terno cinza, chapéu de veludo, bigode bem aparado, estávamos de braços dados andando em fila, e ele me protegia em silêncio, me ajudava na travessia. Hoje minha mediunidade cresce a cada dia. Ouço meu nome sendo chamado, sinto cheiros de café fresco, perfume, charuto e percebo quando a energia muda na casa. Aprendi banhos, salmos e como me proteger. Sei que ainda vou me desenvolver quando for o momento certo. Mesmo com pouco, eu tenho tudo: fé, proteção e a certeza de que não ando sozinha. A Umbanda me salva todos os dias e Oxum foi quem me mostrou esse caminho. Assim é e assim será. Axé. Ana Lígia. Axé, Ana. Obrigada por mandar o seu relato. E minha Nossa Senhora, né? É muito intenso. E nossa, eu fico imaginando essas perdas assim, em sequência e sem parar. E é aquela onda, né, de coisa que a gente fica sentindo, nossa, quando vai acabar, quando vai acabar. E nunca acaba, né? Enfim, meu amor. Eu sinto muito pela sua perda. E agradecida por você ter compartilhado e ter ressignificado essa história para algo bom, viu? Muito obrigada, muito axé para você. A minha situação financeira estava desesperadora, faltava comida em casa e eu não tinha nem o que dar de comer para o meu filho de 3 anos. Tudo começou há 10 anos, quando conheci o axé. Entrei justo na época de outubro, durante os toques para Ibeje. A alegria deles, a energia, o amor me encantaram de um jeito que eu não sei explicar. Naquele tempo eu passava por muitos problemas pessoais, tristezas e aflições. Mas no toque dos Ibejes eu senti leveza, felicidade e minha vida começou a mudar. Desde então participo de todas as festas dos Erês. Adoro ajudar na decoração, preparar o espaço, sentir aquela energia pura. E mesmo depois de tantos anos continuo me encantando como uma criança. Mas até que em 2023 eu nunca tinha feito nenhum pedido para eles. Naquele ano as coisas ficaram muito difíceis. A situação financeira estava desesperadora. Faltava comida em casa, as dívidas se acumulavam e eu não tinha o que dar ao meu filho Bernardo, de 3 anos. Era novembro e eu estava aflita, com o coração apertado. Foi então que vi um vídeo seu, Mãe Pérola, um relato sobre o Joãozinho. A história me emocionou e me inspirou. Lembrei das suas palavras: confiem e peçam aos Erês. Naquele mesmo dia do expediente no mercado, entrei no escritório, sentei na lixeirinha e comecei a chorar. Pedi com toda a fé do meu coração: meus pequenos, Ofazinho e Mina, me ajudem a colocar comida na mesa do meu menino. Eu prometo fazer um bolo e levar para vocês na próxima festa. Mãe, não levou 3 minutos. Caraca, gente, eu vou chorar. Naquele instante me veio a intuição de olhar o aplicativo do banco. Quando abri, lá estava. O banco tinha liberado um limite na conta e um empréstimo aprovado. Eu chorei, sorri e agradeci. Mas só que o milagre não parou aí. Pouco tempo depois, o empréstimo
foi quitado automaticamente pelo banco e pela empresa. E não era pouco não, era quase R$ 1.000. E mais adiante, quando a rede de mercados onde eu trabalhava fechou, fui demitida, mas recebi tudo direitinho, inclusive o seguro-desemprego pela primeira vez. Os herês estavam cuidando de mim. Em outubro de 2024 veio a festa dos Ibejes. Eu queria cumprir minha promessa e fazer o bolo, mas de novo as dificuldades bateram à porta. Não tinha dinheiro nem para comprar os ovos, o fermento e os marshmallows. Mesmo assim, falei para minha mãe: eu vou cumprir o que prometi, custe o que custar. Ela achava que era loucura, e uma amiga dela, também da religião, disse que os herês entenderiam se eu não conseguisse. Mas eu bati o pé. Eles nunca me deixaram faltar nada. Eu não vou faltar com eles. No dia da festa, saí chorando sem saber como iria entregar o bolo, mas no caminho, uma mensagem chegou no meu celular. Um amigo me mandou exatamente o valor que faltava. Era o dinheiro para comprar o que eu precisava. Corri e comprei frutas, lembrando que o Ofazinho ama frutas por ser de Oxóssi, e 2 carrinhos de brinquedo, um para o meu filho e outro para ele. Meu filho, com 4 aninhos, entendeu o gesto. Mesmo sendo reservado e sem muito contato com outras crianças, ele compartilhou o brinquedo com alegria. Fiz um balaio com frutas, coloquei os carrinhos e amarrei um lenço azul. Na hora da festa, entreguei tudo com o coração cheio de amor. Quando o Ofazinho chegou, senti uma energia tão pura que meus olhos encheram d'água. E falei para ele: da mãezinha, tem algo para te dar em forma de agradecimento. E ele respondeu com aquele jeitinho encantado dos herês: da mãezinha, muito obrigado. Eu queria muito. Aquele momento marcou a minha alma. Não consegui fazer o bolo, mas levei o presente e expliquei o motivo. Eu sei que ele entendeu, porque a gratidão sincera é o que mais importa. Hoje sigo firme com fé, amor e gratidão pelos meus pequenos. Os herês me ensinaram que quando o pedido vem do coração, a resposta é imediata. Eu me chamo Stephanie e sou EQED de Itapevi, São Paulo. Beijo, Stephanie, mãe Iemanjá te abençoe. Ela é uma EQED de Iemanjá. E ai, meu Deus, maninha, que linda a sua história. Ai, os herês são todos de bobo. Gente, viu por que eu amo os herês? Eu amo os herês, gente. Ai, gente, os herês é tudo de bom. Precisava ter mais reconhecimento. Eu não posso me esticar assim que a câmera me corta. Tem que ter mais reconhecimento, gente, os herês. Os herês, eles assim, olha só. Não dá vontade de apertar. De apertar assim. Com bastante força. Então, gente, os herês são isso. É isso e mais um pouco ainda. Então, vamos amar os herês, que os herês são amáveis e maravilhosos, entendeu, gente? Obrigada, Stephanie, por mandar o seu relato. E que luta, hein, mulher? Que luta. Mas é assim, né? Ai, a gente dá o passo e depois eles põem o chão. É difícil, muito difícil e nunca vai ser fácil. Nunca vai ser fácil. No meu ponto de vista, nunca vai ser fácil, gente. Não consigo passar nessa etapa. Falei desde o dia do raio-x do Dudu, gente. Olha, eu falei assim, antes eu pensava assim, não, é fácil, é só confiar, é só ter fé e tal. Quando eu cheguei nessa etapa do desafio, gente, eu falei assim, gente, não, vocês estão me confundindo, gente, vocês estão me confundindo. Como assim? Porque daí a entidade, eu fiquei, nossa, eu nunca errei tão feio com as minhas entidades nessa época, gente. Foi esse ano, hein? Foi esse ano, 24 anos de terreiro, eu tô errando com as entidades, hein? Pra quem não sabe, o que aconteceu? Eu tenho um filho deficiente, meu filho convulsiona, e quando ele convulsiona, ele fratura ossos. O meu filho ficou com o ombro deslocado, teve que entrar no centro cirúrgico para colocar esse ombro no lugar. E teria a possibilidade de colocar esse osso no lugar sem ter que abrir o ombro dele, né, para manusear lá por dentro. E eu queria que fosse essa possibilidade, só anestesiassem o menino e colocassem o ombro no lugar. Quando foi fazer o procedimento, a médica, em tese, disse que não conseguiu. Aí ela me disse que ele iria ter que fazer a cirurgia. Só que, quando ela estava fazendo o procedimento, a minha entidade me falou no ouvido, né, a pombagira, o Exu, eles me deram a clareza, eu tive a intuição, né, me deram a clareza de que não iria precisar da cirurgia. Tanto que eu até mandei um áudio pro meu marido, falei assim, olha, tô aqui no centro cirúrgico, porque ele não gosta muito de hospital e tal, falei assim, tô aqui no centro cirúrgico e pode ficar tranquilo. Eu falei bem assim, pode ficar tranquilo, porque as entidades já falaram pra mim que vai dar certo. E aí eu falei assim, não, as entidades já falaram que vai dar certo e tal. Aí eu peguei, fiquei lá esperando, almocei.
Quando terminei de almoçar, a médica falou assim, olha, não vai ter jeito, vai ter que operar, mas como eu sou médica do joelho, a gente vai ter que esperar o cirurgião do ombro tá aí, ele só vai estar quarta-feira, né? Então, vocês vão para casa, imobilizado, e aí volta quarta-feira para passar no médico, para fazer a cirurgia. Já entra em jejum, então já vem de jejum para ele já fazer a cirurgia. E, gente, eu fiquei desolada, porque eu tinha certeza, eu mandei o áudio pro meu marido falando assim, olha, pode ficar tranquilo que as entidades já falaram que não, que tô sentindo aqui que vai dar certo. Gente, daí eu voltei pra casa revoltada, aí que eu errei, falando assim, como que vocês me dão essa certeza de que vai dar certo? E daí chega a médica com raio-x mostrando que não deu certo, que o ombro tá fora do lugar e tal, que não sei o quê. Aí, beleza, fiquei muito frustrada, chorei pra caramba, fui pra minha casa, triste, já tensa, pensando, putz, mais uma internação, mais uma cirurgia. Tipo, já fizemos 10 cirurgias com o Dudu. Peguei e quando chegou quarta-feira, fomos na consulta com o médico, prontos para internação, já levei mala, já levei tudo certinho, as roupas dele. Cheguei lá, fizeram raio-x, o médico especialista de ombro olhou e falou assim, olha, o ombro voltou pro lugar, não precisa de cirurgia não. Entendeu, gente? Me confundiram com gladiador, gente. Eu não sou gladiador, eu sou só a pérola só. Eu, hein? Eu não sou um gladiador para o médico chegar com um raio-x falando assim, ó, vai ter que fazer cirurgia, e a entidade falando, não, não vai ter não. E eu falar, não, a entidade falou que não tem que fazer isso aqui, pode desconsiderar o raio-x. Gente, não tenho, eu não tenho esse potencial, entendeu? Não tenho. Então, assim, nunca melhora. Desculpa, sinceridade nunca melhora. O jeito é você ir lá, faz o Caminhos do Axé comigo, vem no Caminhos do Axé e a gente começa, né, a dar um sentido, um propósito a isso e tal, para que você possa, né, seguir. Seguir. Vai ter momentos que você vai acertar, que nem, por exemplo, quando a nossa casa pegou fogo, a gente acertou, beleza. Mas vai ter momentos que você vai errar feio. Tipo eu nesse momento aí, nesse episódio. Mas me diz, se fosse com você acha que você ia passar nessa prova? Porque, olha, se você passasse nessa prova, minha amiga, vem pra cá que a gente precisa conversar. Eu preciso ficar mais próxima de pessoas assim. Um beijo. Gratidão. Do nada, o volante virou sozinho e um segundo depois, o carro que estava atrás de mim causou um acidente gigantesco. Um segundo a mais. E eu não estava mais nesse plano. Eu quero contar de um livramento que eu vivi há alguns anos. Naquele dia, eu vinha de Ponta Negra, um bairro de Maricá. Tava tudo tranquilo, a gente já estava quase chegando em casa, a estrada estava fluindo bem, o sol estava se pondo ao longe. De repente, o trânsito começou a parar. Um congestionamento grande se formou à frente. Eu reduzi a velocidade e fiquei atento. Estava na faixa da esquerda, prestes a pegar o retorno. E foi nesse momento que aconteceu, Pérola. Sem qualquer explicação, o volante do carro virou sozinho. O carro puxou para a direita, como se alguém tivesse tomado o controle do carro. Saí da pista de uma forma brusca e instintiva. Minha esposa olhou para mim e perguntou, por que você saiu da pista? A gente já ia pegar o retorno. E eu, confuso, respondi, é mesmo, eu nem sei por que eu fiz isso. Foi questão de segundos. Um carro veio em alta velocidade e passou exatamente por onde eu estava. Ele perdeu o controle e bateu em vários veículos que estavam à frente de nós. O impacto foi forte, um barulho assustador. Graças a Deus não houve vítimas fatais, mas eu sabia. Aquilo não tinha sido um reflexo humano, foi alguma coisa maior. Eu tenho o Exu que sempre caminha comigo, Senhor Tranca-Rua das Almas, e eu tenho certeza absoluta, foi ele quem virou aquele volante, foi ele quem me tirou do caminho da morte. Naquele dia entendi que quando Exu quer te livrar, ele age sem pedir licença. Laroie, meu pai Tranca-Rua das Almas, e gratidão por mais um dia de vida. Esse relato foi mandado pelo Robert, de Itaboraí, ele mora no Rio de Janeiro. Meu Deus, Robert, meu Deus. Eu fui falando seu relato e fui me arrepiando, mas é que se eu ficar levantando o braço, que eu vou acertar o coisa do microfone, vou acertar as coisas, então eu tô congelada aqui, que eu não posso me mexer, gente, tem um fio passando aqui por baixo e tal, eu falei assim, eu tô congelada. Mas, Robert, que arrepio que eu tive com o seu relato, não posso nem me esticar, gente. Ai, que saco, eu tenho que levantar essa câmera. Robert, meu Deus, gente, realiza o volante virando sozinho, não virou sozinho, seu tranca-rua tava lá assim, sempre quis dirigir o carro, seu tranca lá, ó.
virando o volante, ponto pro lado. E você sabe que nas técnicas de segurança é sempre assim, quando você tá parado no trânsito, na estrada, se o seu carro para do nada assim o trânsito, você tem que virar a roda pra fora para que o carro, se alguém bate atrás, e claro, ficar olhando no retrovisor, sempre conferindo, mas se o carro vier atrás, o carro quando ele bater, você vai sair em vez de ser comprensado entre os dois carros, entendeu? Então você sempre tem que deixar a roda virada para fora, porque daí se for empurrado, seu carro vai para lateral e aí você tem maior chances de sair inteiro, né? E, gente, tranca-rua sabe dirigir. E eu não tô tirando sarro, hein? Tô falando de verdade. Ele sabe dirigir, porque olha aqui a prova, gente. O Robert, gente. Ah, seu tranca nunca decepciona. Laroie, seu tranca. Eu pedi pro seu Tata Caveira me curar e naquele mesmo instante eu escutei ossos batendo e uma mão passou sobre o meu olho. Isso aconteceu no dia 2 de outubro de 2025 e me fez nunca mais duvidar da minha espiritualidade e nem dos meus guias. Naquela madrugada eu tive um sonho muito claro. Um espírito obsessor veio até mim e disse que era grato a mim e ao senhor Tata Caveira por ter ajudado na sua evolução. No sonho, eu via tudo pela perspectiva dele. Ele olhava para mim e via o Tatá logo atrás, como se o protegesse. Acordei por volta das 4 e pouco da manhã. Fiquei pensativa e comecei a conversar mentalmente com o Sr. Tata. Eu vinha lutando contra um vício muito antigo, algo que me prendia e me afastava da minha força espiritual. E ele foi direto. Se você continuar nisso, não adianta tentar organizar a vida. É como tentar mastigar água. Foi uma chuva de puxão de orelha espiritual, mas no fundo eu sabia que ele tinha razão. Eu também estava com um problema nos olhos, ardência, dor e sensibilidade à luz. Então falei para ele, seu Tata, me cura do meu olho? Pérola, no mesmo instante eu senti. Ele bateu os ossos 7 vezes, 2 lentas e 5 rápidas. Um cheiro forte de cigarro tomou o quarto. Senti uma energia passando a mão no meu rosto e algo quente tocando meu olho. Ele estava me curando. Logo depois, ele disse, você não queria um ponto para cantar? Tá aí a minha promessa. E começou a entoar dentro de mim. O chama as almas do umbral para comer esse coração. Quem te demandou não levanta mais do chão. O chama as almas do umbral para comer esse coração. Pega essa demanda e manda pro caixão. Uau! Você tem a melodia para mandar para nós? Naquele momento senti uma força espiritual muito intensa. O ambiente mudou. Um outro Exu chegou, acredito que fosse tranca-rua. O cheiro do cigarro ficou ainda mais forte. Senti ele passar o chapéu sobre meu corpo e soprar fumaça, como se estivesse limpando tudo ao meu redor. Eu continuei deitado, imóvel, mas totalmente consciente. Desde aquela madrugada, não senti mais dor nem vontade de voltar ao vício. E o mais impressionante, quando penso nisso, me dá sono ou enjoo, como se o meu corpo recusasse o que antes me prendia. A cura foi imediata, a limpeza foi profunda e o bônus foi o ponto de Tatá que me deixou com uma marca de transformação. Hoje sou grato por cada correção, cada puxão de orelha e cada toque de cura. Porque quando Exu te escolhe para te levantar, ele não pergunta se você está pronto, ele simplesmente age. Axé, Mãe Pérola, e gratidão por permitir contar essa história. Passada! E esse relato é anônimo, gente! Ai, muito top, muito top. Ai, esse ponto. Deixa eu ver se aqui foi trocado. Não, não foi trocado. Nossa, gente. Meu Deus, a gente tem que gravar esse ponto. Ou chama as almas do umbral para comer esse coração. Quem te demandou não levanta mais do chão. Ou chama as almas do umbral para comer esse coração. Pega a demanda e manda pro caixão. Temos que fazer essa melodia, meu amigo. Temos que ver como que você colocou aí, né? Essa melodia. É muito top, muito top. Amei, pessoa anônima, amei. Ele não falou nem o nome dele, né? Então, não mandou nada, não mandou nome. Só teria o e-mail, né? Mas só que eu não vou falar o e-mail pra vocês. Enfim, muito obrigada, meu amor, por mandar seu relato. E olha, Tata é top, hein? Tata é top. Ficou até tudo juntinho, ó. Tata é top. Amei, amei. Obrigada por mandar o seu relato. E imagina, gente, você escutar os ossos batendo assim. Tac, 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 tac. Gente, que cabuloso, cara. Tenebroso, hein?
Tenebroso, muito top, amei. Nossa, e o próximo relato também é do Tata Caveira. Que coisa, gente, 2 relatos do Tata Caveira, um atrás do outro. Passada. Bora pro próximo relato, hein? Espero que esse vídeo fique com a minutagem certa, gente, porque eu não vou ter tempo de gravar mais relato, não. Tem mais 2 relatos aqui. Bora pro próximo. Aqui não é o seu lugar. Você vai sentir tudo que está sendo feito de errado. Hoje eu vou falar sobre o poder de justiça do meu guardião, seu Tata Caveira. Sou médium consciente e por muito tempo duvidei da minha própria incorporação, até que a vida me provou o contrário. Tudo começou quando eu conheci um rapaz, amigo e sacerdote de Umbanda, que ainda não tinha uma casa aberta. Ele nos convidou, a mim e a minha mulher e os nossos filhos, para frequentar o terreiro onde ele estava. Com o tempo viramos amigos de família, mas ele abriu seu próprio terreiro sem fazer obrigação e sem preparo. As giras eram desorganizadas e a energia começou a pesar. Um dia Maria Mulambo do Cabaré, minha moça, veio em terra e avisou: aqui não é o seu lugar, você vai sentir tudo o que está sendo feito de errado. Saímos do terreiro, tristes mas certos. Meses se passaram. Eu sempre senti que meu Exu era da falange dos caveiras. Cantava pontos sobre bode preto da Calunga e eu vi o nome Tata Caveira ecoar na minha mente. Minha mulher ria e dizia: canta pra ele então. Até que seu Tatá apareceu pra ela em sonho, confirmando o que eu já sabia. Ele era o meu guardião. Certa vez, numa gira na casa da minha cunhada, ele quis vir em terra. Não deixei, ainda não me sentia pronto. Na gira seguinte, a baiana da casa percebeu que eu estava diferente, me chamou para eu me concentrar. E o seu Tata Caveira veio bravo, firme, com aquele jeito ranzinza e sábio. E a primeira coisa que fez foi chamar uma moça que estava sendo enganada espiritualmente. Mandou ela firmar o toco branco. A vela não acendia. Ele disse: firma a cabeça. A vela acendeu e a moça caiu para trás com o espírito sofredor que ela trazia. A baiana e os outros viram. Tatá a segurou sozinho, mandou o espírito ir embora e a mulher ficou bem. Logo depois, pegou fogo na cama da mulher e a casa ficou em desordem. Mesmo assim, continuamos indo algumas giras, até que seu Tata falou: essa mulher está usando a entidade para dar bronca nos filhos da casa. Se continuar, não vai mais tocar gira. E foi exatamente isso que aconteceu, Pérola. Semanas depois, ela parou de girar. Algum tempo depois, Tata me avisou em sonho que um antigo amigo iria nos procurar. Dito e feito, ele apareceu em casa sem avisar. Tatá mandou irmos ao terreiro dele, o mesmo onde já havíamos saído. No primeiro dia teve gira mista. Na hora da linha de Exu, ele me puxou para o meio da roda. Tata Caveira veio com força. Quem estava lá nunca esqueceu. Dizem que ele veio se erguendo como se os ossos estralassem, batendo os pés e soltando gargalhadas. Falou pouco, mas falou firme. Disse que iria ajudar e alertou: tem médium aqui sem preceito. As giras continuaram. Era tempo de quaresma, e Tatá dava bronca em quem precisasse, sem dó, mas com sabedoria. Um dia, ele tirou uma quiumba de uma mulher consciente. 3 pessoas seguraram ela, e ele mandou soltar. Pode deixar, eu seguro sozinho. E segurou. A mulher caiu, o espírito foi embora. E o tal pai de santo ficou irritado e partiu para cima do seu Tatá, fingindo incorporação, tentando se justificar. Mas Tatá apenas olhou e disse: ele não está com nada, está fingindo. E mandou: levantem ele, vá embora. Alguns dias depois, ele, o tal falso sacerdote, incorporou um suposto seu Zé e me desafiou: quero ver se esse seu Tatá é tudo isso, manda ele vir. Tatá veio calado, firme. O Zé pediu a pemba para ele riscar o ponto, e o Tatá disse: traga. Mas o Zé recuou, ficou com medo. Tatá então revelou: você está passando à frente a sua entidade, está usando o nome dela para brigar. Foi testado e provado. O terreiro inteiro ficou em silêncio. Dias depois, Tatá mostrou a verdade. A ex-mulher desse pai de santo acendia velas para amarrar o homem emocionalmente, e ele usava o nome de Zé para se justificar. Tatá revelou tudo e expôs que ele manipulava as pessoas. Logo depois, soube-se que o falso sacerdote tinha processo por e comportamento inapropriado com menores. A máscara caiu. Tatá mandou a gente sair da casa e disse: tudo que ele fizer vai voltar para ele. E voltou.
Hoje ele está perdendo os filhos um por um, o terreiro esvaziando e a verdade aparecendo. Enquanto isso, a nossa vida só prospera. Tatá riscou seu ponto, explicou cada símbolo e abençoou nosso caminho. Encontramos uma nova casa de luz com entidades firmes e justas. Sou grata ao meu guardião. Ele me protege, me guia e me prova todos os dias que Exu é justiça e sabedoria. Laroie, seu Tatá Caveira, salve suas forças, salve a verdade. E é o nome anônimo Maria. Ó, gente, eu tenho muitas coisas a falar sobre esse relato. Primeiro que pra mim ele ficou confuso. Ele ficou muito confuso porque que nem... Lembra que eu falei que a inteligência artificial estava resumindo demais, estava tirando muitos trechos? Então, eu fiz a inteligência não mudar mais. Eu falei assim, ó, eu só quero que você pontue, que corrija, tal, não remova mais nada, tal. Então, assim, aqui você vê que tem muitos pontos que ela trouxe na abordagem que eram desnecessários, sabe? Pro contexto do relato principal. E eu acho que isso me perdeu, meu TDAH não colaborou também para eu conseguir focar no relato, mas eu fiquei um pouco confusa, tá? E assim, que nem aqui, olha, aquela questão, assim, ó, aí é uma parte, assim, é delicado, beleza, é um sacerdote falso, tá, aqui que ela descreveu e tal, mas, gente, por mais que possa ser, assim, um médium extremamente desenvolvido, gente, a entidade, ela respeita a hierarquia da casa, sabe? Tipo assim, por exemplo, num terreiro que você organiza, as entidades que chegam, elas vão passar por um processo. Elas não podem já chegar e dando conselho pra todo mundo à torta direita, sabe? Tipo assim, por exemplo, no nosso terreiro é proibido palestrinha. Não é pra entidade chegar e ficar dando palestrinha, entendeu? Porque isso me diz uma coisa, ó. A entidade pode ter um ensinamento pra passar, mas ela não tá desesperada pra fazer isso. Entende? Sabe? Ela não tá completamente desesperada, necessitando fazer isso a qualquer custo. E o que isso gera? A não ser de um ego inflado para aquele médium. Sendo que, claro, pode sim trazer, estimular esperança e tal. Aplica isso na vida daquele médium, para que isso prove na vida do médium que a entidade é viva. Não precisa provar para o terreiro que a entidade dele é viva, entendeu? É uma prova que, no meu ver, desnecessária, sabe? O médium, ele precisa ter a firmeza e a fé, e a entidade vai sim proporcionar isso, e não precisa ser diante do terreiro, diante de todo mundo, para mostrar que a entidade é a topster da galáxia, entendeu? Então, assim, em certa parte, eu vejo um pouco de animismo aqui. E é um animismo que dentro do terreiro é extremamente problemático. Por quê? Porque aí aquele médium vai ficar com aquela sensação de superioridade, e essa sensação de superioridade, ela tira a humildade e ela eleva o ego, que são coisas que atrapalham nas incorporações e na mediunidade futura. Então, assim, eu não sei se eu entendi certinho o relato, se ele tá muito bem corrigido, enfim. Mas pelo que eu entendi a partir dessa primeira passada, lembra que eu leio de surpresa, não sei o contexto do relato até então. Eu não li o bruto, eu só li o relato corrigido. Pode ser que a inteligência artificial tenha trocado algumas coisas, mas pelo contexto que me saiu aqui, gente, saiu uma problemática que já aconteceu algumas vezes, sabe? E essa problemática é incrível. Todas as vezes que alguém se sente maior que os outros, mesmo que isso seja a partir da sua entidade, desanda toda a mediunidade, desanda tudo. Então, assim, não vai ter entidade tentando provar que é melhor dentro do terreiro, entendeu? Esse é o contexto que eu queria passar. Não vai ter um Exu tentando mostrar que ele é melhor do que a entidade de quem quer que seja do terreiro, seja pai de santo ou não. Se isso acontece, aí é a vaidade do médium. E a gente não pode estimular a vaidade do médium, entendeu? Enfim, posso estar falando besteira, como eu falei. Eu vi aqui que o relato original, ele tem pontuação até, mas, sabe, não tem pontos finais, entendeu? Então, ele não tem pontos finais. Então, pode ser que a inteligência tenha trocado alguma coisa. Mas... enfim, gente, deixa suas considerações aqui nos comentários e bora continuar esses relatos Flix. E aí, tá gostando dos relatos Flix? Perdão, gente, eu ficar descabelada hoje, porque a gente tá quase no 10 do 10 e olha como ficam os cabelos da gata, gente, olha isso. E pior que tava até bonitinho no espelho quando eu olhei, agora eu olho aqui, ó, tá esse fuá aqui. Tudo bem que eu até acho bonito, eu gosto.
Então, tudo bem. Gente, não esquece, se inscreve no canal, deixa um hype aí pra nós, se você tiver, tá? Se você quiser ajudar nós, manda um superchat. Eu vou começar a deixar o Pix, sabe? Na descrição dos vídeos eu vou começar a deixar os Pix, gente. Os Pix, se vocês quiserem ajudar nós, né? Vai que as pessoas querem ajudar nós. Então, ó, não esquece, se inscreve, manda o seu relato. O nosso e-mail é relatosdeseguidores@hotmail.com, ou você acessa aqui embaixo o Pérola Iemanjá e você acessa o botão chamado Relatos Flix, que por lá tem um formulário para que você possa encaminhar o seu relato pra gente, tá? Lembrando que se você for membrano, o seu relato terá prioridade, porque você se tornando membro do canal, você entra no nosso grupo de membros e por lá você consegue o meu WhatsApp ou o WhatsApp do Denis, por onde você pode mandar o seu relato pra mim, tá? E aí ele vai entrar nas prioridades e é lido em uma semana. Então, gente, membrane-se você também. E quem for membrano, acredito que é o nível 3 ou 4, que paga o quê? 20, alguma coisa assim, 20 e poucos reais por mês, consegue ter acesso aos relatos secretos, que são relatos um pouco mais tensos. Então, se você tiver estômago para esses relatos, entre nessa categoria, tá bom, gente? Agora sim, então, já que você já curtiu, já que você já compartilhou, já que você já comentou o hashtag bruxa e já que você se inscreveu, bora pro último relato. Zombou de tranca-ruas e pagou por isso. Eu preciso contar o que aconteceu e como eu aprendi o preço de desrespeitar um Exu. Recentemente entrei numa nova casa de Umbanda. Minha antiga casa tinha fechado, então procurei outro terreiro para seguir o meu caminho espiritual. Trabalho com seu Tranca-Rua das Almas e Maria Farrapo. E desde criança, Tranca-Ruas sempre esteve comigo. Foi ele que me salvou do umbral quando eu comecei a me desdobrar e quase fiquei presa lá. No novo terreiro, perguntei se podia levar as bebidas das minhas entidades e o pai da casa autorizou. Comprei tudo direitinho, a bebida do seu Tranca-Rua e da Farrapo, e fui pra gira. A gira começou com Maria Farrapo. Ela riscou o ponto, acendeu o caldeirão e pediu a bebida dela. A Cambone trouxe, mas quando a Farrapo pediu para atender o povo, a pessoa responsável pelas senhas foi até ela e disse: "Aqui você não vai atender no meu chão." Ela, muito séria, respondeu: "Tá certo então. Se for para ficar só dançando e bebendo, eu não venho mais. Eu vim para trabalhar, para ajudar quem precisa." Eu queria só entender o contexto. Era a sua primeira gira? Primeira gira nesse terreiro? De verdade, eu amo vocês. Mas, gente, se é a primeira gira no terreiro, me diz uma coisa. A pessoa que vem na tua casa mesmo, onde você mora, assim, a primeira vez, ela vai, ela já pode ir, sei lá, na despensa da sua casa, abrir a despensa e pegar alguma coisa lá dentro? Entende o contexto? Mas vamos ver o restante do relato para que a gente possa, né, analisar esse contexto e trazer em conjunto. Claro que como aquela Cambone falou, que aqui você não vai atender no meu chão, foi um jeito desrespeitoso, né? O que era o ideal era a Cambone dizer: "Olha, minha senhora, como a menina é recente aqui na casa, ela ainda não tem a autorização para estar atendendo a assistência. Precisa que depois a entidade chefe, quando ela autorize, a gente coloque aqui. Neste primeiro momento, é um momento só para você e para sua menina, para que vocês possam energizar a si mesmas e depois a entidade chefe vai trazer a autorização, muito provavelmente." Ela, muito séria, respondeu: "Tá certo então. Se for só para ficar dançando e bebendo, eu não venho mais. Eu vim para trabalhar, para ajudar quem precisa." Antes de ir embora, me avisou: "Filha, essa foi a última vez que eu venho aqui." Logo depois chegou seu Tranca-Rua, riscou o ponto, firme como sempre, e pediu a bebida e o charuto dele. A Cambone, que estava me camboneando com raiva porque chegou antes de mim na casa e parecia ter ciúme por eu já estar firme com as minhas entidades, foi pedir autorização para a mesma pessoa das senhas. E ela respondeu com arrogância: "Não, ele não vai beber. A Farrapo já veio e bebeu." Seu Tranca-Rua olhou para ele e disse: "Olha, moço, eu tenho autorização do chefe da casa, já foi combinado." Mas o homem respondeu: "Aqui você não vai beber, já vi muito Exu ficar bêbado por causa disso." Seu Tranca retrucou: "E o senhor já viu Exu embriagado ou foi o homem fingindo ser Exu?" O homem insistiu. Então o Tranca-Ruas apenas respirou fundo e disse: "Tá certo, moço, então me dá um copo de água." E ele respondeu: "Vou ver se trago." Oxi! Vou ver se trago. Foi aí que o terreiro inteiro pareceu gelar. Seu Tranca ficou em silêncio por alguns segundos e então falou com voz grave: "Aqui eu não volto mais. E você, moço, antes de morrer, vai sentir uma sede que ninguém vai conseguir matar." Ele bateu forte o ponto, fez barulho seco e foi embora.
A energia do lugar mudou completamente. Quando desincorporei, chorei muito. Minhas entidades disseram que não voltariam mais naquele chão. Mais tarde, soube pela Cambone o que tinha acontecido, e mesmo assim o pai da casa, sem ouvir meu lado, me expulsou. Tudo porque o tal homem era antigo no terreiro. Aí o pai de santo errou feio, hein? Porque assim, até então daria para ter uma conversa, né? Por isso que a gente tem as reuniões antes do médium entrar no terreiro, para ele já saber que ele não vai poder já chegar e já ir dando passe, ele não vai poder chegar e já ir podendo, sabe, tomar todas as bebidas, porque gente, de verdade, me diz uma coisa, a gente como sacerdote a gente tem que tomar cuidado, mas assim, a forma como esses médiuns foram treinados para atuar numa situação dessa tá equivocada, né? Tipo assim, o médium vai ficar irritado, vai ficar irritadinho porque a entidade tá lá, já tem uma certa, sei lá, um certo desenvolvimento, assim, com aquele médium, tá errado, cara. Desculpa, mas tá errado. Aqueles médios deviam estar melhores orientados, já que eles são antigos da casa, não é? Eles deveriam saber como tratar, né, uma situação dessa. Não já como destratar, como se já o médium está mistificando. Sim, isso daqui traz aquela desconfiança nossa, né, de sacerdote, assim, tipo assim, tem que estar com um cheirinho de ego inflado, mas a gente pega e começa a pensar, primeiro vamos tratar com respeito. Mas assim, ó, vou falar por mim, tá? Uma coisa que aconteceu há muitos anos atrás. Já aconteceu isso quanto, gente? Faz uns 10 anos que aconteceu isso. Tava no terreiro, tal, um menino tava lá, incorporado com a entidade, bebeu demais, aí ele bebeu demais, ele quase saiu em coma alcoólico. Quem queria responder por isso? É o sacerdote, gente, é o responsável pelo trabalho. É o responsável por aquele trabalho. Então, gente, a gente como sacerdote, a gente tem que ser rígido em alguns aspectos, tá? Eu trago aqui essas questões, sabe, de fundamentos, de falando coisas assim mais sensatas, mais lógicas, mas quando chega nessa questão, assim, da bebida, nessa questão do cigarro, gente, é uma coisa muito séria. A gente tá falando da saúde das pessoas. Então, de fato, não pode as entidades virem e tá bebendo horrores, mas também não deveria ter sido tratado dessa maneira, tá? E diga-se de passagem, mesmo no terreiro, médiuns já desenvolvidos, mas é que, assim, a minha questão é, eles não sabiam que você era desenvolvida, tá? Eles não sabiam que você já estava no desenvolvimento há muito tempo. Então, talvez fosse uma norma interna da casa, tipo, se a primeira entidade bebeu, a segunda não bebe, alguma coisa assim, para tentar precaver e diminuir as chances disso acontecer. No nosso terreiro, essa regra não tem, graças a Deus ainda não tivemos esse tipo de problema. Mas, assim, a gente tem o controle de quanta entidade vai beber. Por exemplo, a entidade não pode ficar bebendo direto da garrafa, pra gente ter o controle, a gente saber quanto que a pessoa bebeu. Porque se você ficar com a garrafa na mão, a entidade com a garrafa na mão, gente, ela vai beber a garrafa inteira, dependendo da entidade. Então a gente não permite que fique dessa maneira, sabe? Só por conta realmente do controle da bebida, para que não haja esse tipo de exagero e muitas vezes induzido pelo próprio médium e que faça com que aquela vida daquele médium fique em risco e isso possa, né, trazer algum problema, principalmente para a proteção do próprio médium. Não é questão assim, não, eu mando mais. Enfim, vocês viram que esses dois últimos relatos eu fiquei um pouco, né? Mas vamos lá. Chorei 3 dias seguidos, me senti humilhada, cheguei a pensar em fazer algo, mas durante uma projeção espiritual ouvi claramente, calma filha, isso não vai ficar assim, nós vamos cobrar, não ponha a mão. E assim eu fiz, confiei. 7 dias depois recebi a notícia. Aquele homem estava internado no hospital em estado grave, com pedras nos rins. Ele não deveria ter negado água para o seu tranca-ruas, gente, eu só acho. Dizem que ele bebe água, toma soro e nada sacia a sede dele. Desde então, nunca mais duvidei da justiça espiritual, porque Exu não se vinga, ele apenas ensina. Laroie é seu tranca-rua das almas, que ele seja sempre respeitado por onde passar. Esse é um relato anônimo, tá? E assim, então olha, tem muitas camadas esse relato. Gente, eu acho que ele até poderia virar o conteúdo de teologia, mas eu não sei, talvez porque... Quem me assiste no conteúdo de teologia gostaria desse tipo de conteúdo? Eu não sei, tá? Mas ó, eu falei vários pontos que tem que ser corrigidos. Primeiro, o médium tá antigo, tá mal instruído. Esse médium antigo tá mal instruído, tá? Porque você não pode recusar água para entidade. Beleza, querer controlar a bebida alcoólica pela segurança do médium, ok, até aí para mim é um ponto importante, sim, mas ainda assim tem que se ter respeito, tá? Dentro da nossa cartilha de conduta, inclusive, a gente tem assim, tem que tratar com respeito aquele médium incorporado, mesmo que você não tenha certeza de que ele está incorporado. Mesmo que você pense assim, isso aí na entidade não, você vai tratar como se fosse uma entidade, entendeu? Você vai tratar, porque você não tem certeza, gente, se é entidade ou não. Então, se tá lá dentro do terreiro e você
está camboniando, está com algum ponto de responsabilidade, você vai tratar bem, mesmo que você ache que é o médium, entendeu? Outro ponto. Você entrou no terreiro, o primeiro dia que você tá, é aquela história, sabe? Você acabou de chegar, já quer sentar na janelinha, é complicado, gente, isso é complicado. Pra quem tem terreiro, isso é complicado, porque se todo mundo chegar querendo mandar no terreiro, aquilo ali vira uma patifaria que ninguém mais toma conta e fica uma palhaçada, o trabalho não desenvolve, ninguém ajuda ninguém, não vai ter mais assistência, a assistência vai embora. Então a entidade não trabalha. Então a entidade inteligente tal qual é, ela não vai se colocar numa situação em que vai prejudicar o ambiente por onde ela quer trabalhar. Então, sabe, pra mim não faz sentido. Agora, sim, a forma como eles falaram, sim, isso no meu ponto poderia desencadear, sim, esse retorno pela espiritualidade, tá? Mas, em contrapartida, faltou conversa. Meu ponto, faltou conversa. Faltou o sacerdote instruir os mais velhos de que eles têm que ser respeitosos com entidades que aparentam estar incorporadas ou não. Faltou também a conversa com o médium que está entrando, com o aspira, a gente chama ele de aspira aqui, médium de banco. O médium de banco chega, fica no terreiro lá, na assistência, sabe? Por 1 mês no mínimo, por até 6 meses, dependendo, para ele ver como funciona. E antes dele estar sentadinho no banco na assistência, a gente tem uma reunião, e nessa reunião a gente informa que ele não vai poder chegar e já beber, que ele não vai poder chegar e já dar passe, ele não vai poder chegar e já fazer tudo que os outros médiuns fazem, que isso é conquistado dentro do terreiro. Não é você entra no terreiro, você adquire, isso é conquistado. Porque o que tem de gente que diz que é desenvolvido e chega no seu terreiro e já fala assim, eu já quero chegar e dar passe, e faz merda, é grande. Então, para você ter um negócio organizado, você precisa ter regras, entendeu? Então, assim, isso aqui me toca diretamente por conta dessas questões, tá? Então, em partes aqui, teve erro, sim, da estrutura do terreiro, e do outro lado, teve erros também do médium que estava entrando na casa, tá? Sendo bem sincera, querendo te ajudar e te agregar. Se coloque na outra posição, quem é o médium, e você que é o sacerdote dessa casa, se coloque na outra posição para você observar a situação como um todo, porque a gente que é sacerdote ainda tem aprendizado para adquirir, a gente não é melhor que ninguém. É isso, gente, desculpa essa parte de teologia aqui no final dos relatos. Fiquei um pouco indignada com todos os lados. Isso nunca aconteceu, ficar indignada com todos os lados. Mas, enfim, é isso, gente. Não esquece de se inscreve, deixa like, hype o vídeo e é nóis. Até o próximo vídeo. Axé.